Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria mais uma vez com vocês, dando sequência à nossa abordagem acerca de verbos, né? Estávamos falando da formação dos tempos verbais, ok? Lembra aí comigo, ó, descrevemos, né? Descrevemos a formação aí de 3 tempos verbais derivados do presente do indicativo, correto? Lá no nosso esqueminha, nós trouxemos mais um, né, tempo primitivo. Que tempo primitivo era este? Era o pretérito, né? Pretérito perfeito, beleza? Do indicativo. Bacana? Aí, meninos, o que acontece aqui, ó? Este tempo primitivo, ele vai gerar mais 3 tempos verbais, olha só. Ele vai, vamos lá, fazer nascer o futuro do subjuntivo. Importante esse tempo aqui, tá? Beleza, ele vai fazer nascer, ó, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Professor, que tempo verbal é esse, pelo amor de Deus? Pretérito imperfeito do subjuntivo. A gente está falando aqui, ó, dos verbos, né? Que dos tempos das formas verbais, ó, que tem como desinência esse SSE, né? Legal? E também nasce desse cara, ó, o pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito do indicativo, né? Do indicativo. Então você tem aí esses três. Você tem aí esses três, né? Vamos falar de cada um deles, né? Vamos ver como é que se dá essa formação de cada um deles. Informações bem importantes vão surgir aqui, tá, galera? Vamos lá, passo a passo. Passo a passo. Então vamos lá. Primeiro tempo é o pretérito perfeito do indicativo. Ótimo, vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. O pretérito perfeito do indicativo. Ok, o primeiro tempo que nasce a partir dele, ó. Vamos lá, vamos atacar esse daqui, ó. O futuro do subjuntivo, correto? Maravilha. Queridos, vamos continuar investindo naqueles 2 verbinhos lá, o verbo ver e o verbo vir, pode ser? Vamos continuar investindo nesses 2 aqui, ó, verbo ver e verbo vir. Vamos investir nesses daqui. Aí o que vai acontecer, galera, ó? Pretérito perfeito do indicativo, né? Vamos lá, me ajuda aí a flexionar. Estamos falando agora do passado, né, ó? Como é que fica aqui o passado do verbo ver, ó? Eu vi, pessoal. Tu, atenção, tu viste. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu isolei essa terminaçãozinha STE. STE, né? E obtive a partir daqui, ó, esse VI, concorda? Muito bem. Ele, galera, ó, ele viu, né? Nós vimos. Vós vistes, beleza? Esse é o pretérito perfeito do indicativo, né, do verbo ver. Eles viram. Bacana? E o verbo vir, professor, como é que fica? Vamos lá. Eu vim. Tu vieste. Olha aí, moçada, ó. Mesmo esquema, ó. Tu vieste. Aí você já compara, ó. Lá no presente do indicativo, eu selecionei o radical formador na primeira pessoa do singular. Aqui no pretérito perfeito do indicativo, eu estou selecionando esse radical formador a partir da segunda do singular. A segunda pessoa do singular, né? Eu vim, tu vieste, atenção, ele veio, nós viemos, vós viestes. Galerinha, eles vieram. Olha aí, moçada. Então, pera aí, relembra lá, ó. Esses caras aqui, ó. Vou chamar de quê? Você lembra do nome que eu dei a eles, ó? Radicais formadores. Radicais formadores dos tempos, ok? Derivados, não é isso? Radicais formadores dos tempos derivados. Vou trazer essa moçada para onde? Para cá, moçada, ó. Verbo ver e verbo vir. Qual é o radical formador do verbo ver, ó? A maluquice aqui, galera, ó. A maluquice aqui, ó. O VI.
Trazer aqui o VI, ó, 6 vezes. Trazer aqui o VI 6 vezes, moçada. Atenção aqui, porque vai surgir uma novidadezinha interessante, ó. E o verbo vir, qual é o radical formador dele, ó? O VIE. Interessantíssimo isso aqui. Vamos lá, vamos lá. O que que vai acontecer aqui, galera, ó? Eu obtive esses radicais formadores a partir da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. Legal? Bacana. Para formar esse tempo aqui de subjuntivo, vou pedir ajuda ao quando. Vou pedir ajuda ao se. Beleza? Quando e se. Vou pedir ajuda aqui a essas conjunções, né, que combinam muito aí com o futuro do subjuntivo, correto? Então lá vou eu e atenção para o que vai surgir, pessoal. Quando eu, se eu, atenção, ó, vir, se tu, quando tu vires, quando ele, quando você vir. Professor, que história é essa, professor? Interrompe aí um pouquinho, que história é essa, professor? Se eu vir, professor, exatamente, ó, exatamente. Abre um parêntese aí antes de a gente continuar, ó. Atenção, atenção, pessoal. Toma cuidado com isso aqui, pelo amor de Deus, ó. No dia a dia, como é que a gente fala? No dia a dia, né, como é que a gente costuma falar? A gente costuma falar assim, ó. Rapaz, se eu ver fulano, darei um recado a ele. Então eu chego para você e digo assim, rapaz, se você vê fulano, dê um recado a ele. Não é assim que a gente se expressa no dia a dia? Se eu ver fulano, darei um recado a ele. Se você vê fulano, dê um recado a ele. É assim que a gente fala no dia a dia. Galera, tá errado. Tá errado, ó. Atenção. Atenção, ó como é importante a identificação logo de cara do modo, né? Observe que esses verbos aqui, eles estão flexionados, ó, no subjuntivo, né? Em que tempo, ó? Vamos lá, essa hipótese aí, a concretização dela é no futuro. Então é o tempo futuro do subjuntivo. O que a gente acabou de descobrir aí, ó? O futuro do subjuntivo do verbo ver, ó. Não é se eu ver fulano, é se eu vir fulano. Não é se você ver fulano, é se você vir fulano. A maluquice aí, rapaz. Ó que loucura, né? Se eu ver, não, se eu vir, né? Se você ver, não, se você vir fulano. É assim, vamos lá. O futuro do subjuntivo do verbo ver. Futuro do subjuntivo do verbo ver. Correto? Se eu vi, se você vir. Volta lá, a confusão aqui é grande, né? Confusão aqui é grande, ó. Então voltemos lá. Voltemos lá. Vamos continuar aqui, ó. Depois desse choque, né, ó. Se nós virmos. Faz o voz uma vez, tá? Fica horrível aqui o voz, ó. Se vós virdes, se eles virem. Legal? Se eu vier, mesmo esquema, ó. Se tu vieres, se ele vier, se nós viermos, se vós vierdes, se eles vierem. Galera, a gente tem que tomar, a partir de agora, muito cuidado com os verbos derivados, tá? Do ver e do vir. Por exemplo, se eu quiser conjugar rever, galera, ó. Se eu quiser conjugar rever, ó, se eu revir, se tu revires, se ele revir, se nós revirmos, né, ó. Se vós revirdes, ó, ficou horrível. Se eles revirem. Ó o perigo de errar isso aqui, galera. Ó o perigo de errar isso aqui, né? Ó o perigo de errar isso aqui. É muito fácil errar isso aqui, ó. Porque, vamos lá, você tá aqui escrevendo, ó. Rapaz, professor, se eles reverem essa aula, só mais uma vez. Se eles reverem, não. O que a gente acabou de descobrir, ó. Se eles, ó, revirem. Se eles revirem essa aula somente uma vez. Professor, se ele intervir na minha vida. Se ele intervir na minha vida, ó, verbo intervir. Não é intervir não, rapaz, ó.
Ó, vem, volta aqui, ó. Se ele, vamos lá, intervier, né? Se ele intervier, ó. Se a gente quiser aqui conjugar o verbo intervir, ó. Ficou apertadinho aqui, né? Ficou apertadinho aqui, ó. Mas você entende aí comigo, né? Ó, se eu vier, se eu intervier. Se tu vieres, se tu intervieres. Se ele vier, se ele intervier. Legal? Então olha só, cuidado com isso aqui. A gente precisa estar muito atento com essas flexões, né? Cuidado com essas flexões aqui, ó. Se eles virem, se eles, portanto, revirem, né? Se ele vier, se ele, portanto, intervier. Tem que tomar muito cuidado com essas flexões. Então o choque aí, né? O choque aí, eu diria, está principalmente aí no futuro do subjuntivo do verbo ver. Tá errado falar se eu ver quando você vê. O certo é se eu vir quando você vir, né? Bacana? Show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então nasceu aí, ó, o futuro do subjuntivo do verbo ver, do verbo vir. Legal? Bacana. Vamos continuar nessa sequência, ó. Vamos continuar nessa sequência. A gente fez esse parênteses. A gente faz assim, ó. Outro tempo derivado, outro tempo derivado, certo? Do pretérito perfeito indicativo. É o pretérito imperfeito do subjuntivo, né? É outro cara que nasce a partir desse cara. Rapaz, se perca aí não, ó. Esse tempo professor nunca vi na minha vida. Viu, rapaz, viu sim, ó. Esse tempo é o que usa aí a partícula SSE. Que história é essa, professor? SSE? Exato. Vamos continuar na batida aqui, ó. É o verbo ver e o verbo vir que a gente está tomando como exemplos, né? Verbo ver e verbo vir, correto? Beleza. Qual é o radical formador do verbo ver, hein? É o VI, ó. Traz pra cá já. Traz pra cá já, né? A gente descobriu lá. Onde é que a gente foi encontrar esse VI? Na segunda pessoa do singular, né? Do pretérito perfeito do indicativo, né? E do verbo vir, o VI é, não é isso? Beleza, tá aqui o radical formador desse tempo. É como se fosse o chassi, né, do verbo. Aí, meu querido, o que que acontece? 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 Beleza. Você tem aqui, ó, a desinência SSE, né? Já traz pra cá porque essa moça vai aparecer aqui, ó. Essa moça é característica desse tempo verbal. Apareceu o SSE, não precisa nem, né, de muita conversa não, ó. Você já põe aí SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Já completei aqui. O que que eu preciso fazer agora? Acrescentar aqui as desinências de pessoa. De número e pessoa, né? Querido, vamos lá. SSE, ó, é o que a gente chama, né, de desinência. Desinência, tá certo? De modo. Qual é o modo? Subjuntivo e tempo, tá certo? Modo e tempo. Deixa eu expressar da seguinte forma, ó. É uma desinência modo temporal. Tempo é o pretérito imperfeito, né? E o modo, subjuntivo. Bacana? O nome disso é desinência. Desinência indica uma flexão. Ela está indicando a flexão de modo e tempo. Bacana. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar as desinências de número e pessoa. Então vamos lá. Para conjugar esse tempo, eu estou pedindo aqui ajudar o se, estou pedindo ajudar o quando, tá? Então vamos lá. Se eu visse, aqui vai morrer aqui, ó. Se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, aqui, víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Mesma coisa com o verbo vir, ó. Se eu viesse, morre aqui. Se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, o acentinho, se vós, se vós viesseis, o acentinho, se eles viessem. Tá? Já essa galera aqui, moçada, ó. Observe aqui essa moçada aqui, né?
o S, esse MOS, são o que nós chamamos, ó, de desinência. Pessoal de preto aí, ó, desinência de número, né, e pessoa. É a desinência número pessoal. Ó, quer ver uma desinência número pessoal aí super famosa? Essa daqui, ó. Essa daqui é super famosa. Todo verbo que termina com MOS, né, todo verbo que termina com MOS, você sabe que está na primeira pessoa do plural, ou seja, o nós. Beleza? Então olha aí quem é que nasceu, rapaz. Nasceu o pretérito imperfeito do subjuntivo. Sistematiza isso, ó. Se você quisesse, vamos lá, fazer esse processo aqui para o verbo fazer, ó, né? Para o verbo fazer, para o verbo pôr, né? Ó, para o verbo trazer. Aí o que eu preciso fazer? O radical formador, né? O radical formador, ó. Eu fiz, tu fizeste, aí, ó. Tu fizeste, já isola. Ele fez, já era. Ó, já era. Verbo pôr, eu pus, tu o quê? Puseste, olha aí. Ele pôs, olha aí. Verbo trazer, eu trouxe, tu trouxeste. Olha aí os radicais formadores, moçada. Ele trouxe. E por aí vai, né? E por aí vai. Radicais formadores do fazer, do pôr, né? E do trazer. Beleza? Vamos formar o futuro do subjuntivo, né, do verbo fazer, ó. Se eu, galera, ó, se eu o que? Fize, ó, se tu, né, fize. Vamos lá, o futuro do subjuntivo, né? Futuro, se ele, ó, fize. Beleza? Aí como é que fica o futuro do subjuntivo, ó? Se eu o que? Fizer, se tu fizeres, se ele fizer. Do verbo refazer, se eu refizer, se tu refizeres, se ele refizer. Do verbo satisfazer, se eu satisfizer, se tu satisfizeres, se ele satisfizer. Olha aí, como é que fica o pretérito imperfeito, ó. Pretérito imperfeito, ó. Fize, né? Fize. Vamos lá, o ele aqui, né? Fiz, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Como é que fica? Se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, se eu refizesse, se tu refizesses, se ele refizesse, se eu satisfizesse, se tu satisfizesses, se ele satisfizesse, por aí vai, galera. Né? Por aí vai. Que mais? Ó, o verbo pôr aqui, ó. O verbo pôr aqui, se eu. Vamos lá, o puse aqui, ó. Puse. Se tu, puse. Que é isso aí, professor? Vai entender. Se ele, puse. Olha aí. Aí mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui, replica, né, ó. Tá fazendo aqui só para algumas pessoas, né? Pra gente pegar o jeitão da coisa, ó. Pra gente pegar o jeitão da coisa, certo? Beleza. Maravilha, ó. Então lá, o futuro do subjuntivo, se eu puser, se tu puseres, se ele puser. O pretérito imperfeito, se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, ó, fica uma fábrica de fazer verbo. Se eu puser, se eu portanto me dispuser, se eu portanto repuser, olha os verbos derivados aí, né, do verbo pôr. Se eu pusesse, se eu me dispusesse, se eu repusesse, se eu compusesse, né? Se eu depusesse. Então a gente precisa aí sistematizar, né? Montar uma verdadeira fábrica de verbos, né? Ó, verbo trazer, se eu trouxer, se tu trouxeres, se ele trouxer. No pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu trouxesse, se tu trouxesses, se ele trouxesse, ó. Sistematiza esse negócio aí, ó. Você fica craque, né? Você fica craque aí nesse negócio, conjuga qualquer verbo, não tem erro não. Tem erro não. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Então, pretérito imperfeito do subjuntivo, né? A gente vai ver em um próximo encontro, né, uma aplicação desses dois tempos, que é a correlação dos tempos verbais. A gente vai falar, né, de algumas aplicações aí envolvendo tempos verbais, tá? A gente vai detalhar isso aí bonitinho em uma aula apropriada. Ok? O que mais que eu cito para você, ó? Fizemos aí esses parênteses, né? Vamos agora, meninos, ó.
Para o último tempo derivado, ó, o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito do indicativo. Professor, como é que é esse lance de mais que perfeito e tal? Não sei nem o que é perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Fica tranquilo que eu vou explicar isso aí para você. Logo, logo, a gente vai falar do emprego dos tempos verbais, né? O emprego de alguns tempos verbais aí, algumas aplicações, tá? A gente tá aprendendo por enquanto a conjugar, a formar esses tempos verbais. A gente vai ter que usá-los, né? Para usar a gente precisa saber exatamente para que eles servem. Pois muito bem, pretérito mais que perfeito, ó. Vamos continuar nessa batida aqui. Quais são os verbos, né? Os verbos ver, né? O verbo vir. Deixa eu acrescentar aqui logo o verbo. A gente acabou de fazer aqui, ó. Verbo fazer. Vamos trazer aqui o verbo fazer. Qual é o radical formador do verbo, né? Do verbo ver a gente já sabe. O verbo ver, qual é? É o VI, né? Então pronto, traz o VI pra cá. VI, 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 VI. 6 vezes. Qual é o radical formador do verbo vir? O VI é 6 vezes. Beleza, maravilha. Show de bola. Tá aprendendo aqui, rapaz. A gente tá aprendendo aqui praticamente do zero aqui. As flexões verbais do zero mesmo, hein? Importante demais isso aqui. Bacana. Bacana. Embora. Completa aí. Vamos que vamos. Rapaz, estão aí os radicais formadores, ó. Quer pôr o verbo? Vamos pôr o verbo pôr aqui logo, pronto. Serviço completo aí, ó. O verbo pôr, qual foi o radical formador do verbo pôr, ó? Que a gente descobriu aqui, o puse, ó. Pronto, já faz aí um negócio bem expandido aí pra você ficar craque. Pronto. Vamos aprender a formar esse bicho. Vamos aprender a formar esse bicho. Pretérito mais que perfeito, professor. A gente usa esse tempo, papai, a gente até usa. A gente não usa nessa forma simples aqui que eu vou te apresentar. A gente usa na forma composta. Mas deixa primeiro eu te explicar essa forma simples pra gente ir em busca da forma composta, tá? Ok, vamos lá. Eu, galera, ó, pusera, eu vira, eu viera, eu fizera. Olha aí, né? Tu puseras, tu viras, tu vieras, tu fizeras. Olha aí, moçada. Ele pusera, ele vira, ele viera, ele fizeram. Então você, né? Nós, ó, puséramos, né? Nós víramos, né? Vamos lá. Nós éramos, nós fizéramos. Aí, galera, né? Aqui faz o vós uma vez, ó, né? Vós puséreis, vós víreis, vós viereis, né? Vós fizereis. Horrível, né? Ó, eles puseram, eles viram, eles vieram, eles fizeram. Legal? Então olha aí, ó, conjugação do pretérito mais que perfeito do indicativo. Ó, você já destaca aqui no pretérito mais perfeito, ó, essa desinênciazinha aqui, ó, modo e tempo, né, ó, modo e tempo. Aqui teve uma variaçãozinha, né? Esse RA aqui, ó, esse RA aqui é a desinência modo temporal, concorda? Então tá lá, ó, cantara, vendera, partira. Pronto, já viu esse RAzinho aí, ó, dando sopa? Você já mata aí, ó. Se trata do pretérito mais que perfeito, né, do modo indicativo, tá? Do modo indicativo, perfeito? É a desinênciazinha, ó. Vamos pôr aqui desinência de modo e tempo, né? Desinência de modo e tempo. Que se soma DMT, certo? Desinência de modo e tempo. Que se soma aqui com as desinências, né? As desinências de número e pessoa, né? Número pessoal, DNP, ó. DNP.
ok? Residências de número e pessoa. Show de bola. Tranquilo, galera? Então só uma observação aí acerca do pretérito mais que perfeito, e na próxima aula, né, a gente fala um pouco esse emprego, né, mais no detalhe. O pretérito mais que perfeito, ó, aqui essa observação, ele é muito comum na forma composta. Na forma composta. Vou explicar aqui, ó, tá? Então vamos pôr aqui, ó, observara. Dificilmente a gente fala eu observara, eu fizera, né? Vamos lá, eu vira, né? Vamos pôr aqui eu, né? Eu observara, eu fizera, eu vira. Tá? Dificilmente a gente fala dessa maneira aí, né? Como é que a gente fala no dia a dia? Mais comum a gente falar? A gente fala assim, ó. Eu tinha, ou então eu havia observado, tá? Eu tinha ou eu havia feito, né? Eu tinha ou eu havia visto, tá? Então o que acontece, galera? Ó, essa é a forma simples. Essa é a forma simples. E esta daqui, ó, é a forma composta. Como é a forma composta? Ó, você pega aqui o verbo ter ou o verbo haver, ó, beleza? Acompanhado do verbo principal no particípio. O verbo ter aí, ó, nas formas de imperfeito do indicativo. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Toda vez que você fala, rapaz, eu tinha lido um livro muito bom, professor, eu tinha lido, ó. O cara falou lá, tinha lido, você traduz, tinha lido, para manter aqui essa ordem, ó. O cara falou, tinha lido, você traduz por lera, ok? Professor, eu tinha visto o senhor, não sei onde e tal, tinha visto, o que é isso aqui? Vira, eu vira o senhor. Professor, eu tinha, sei lá, eu tinha acertado a questão, tinha acertado, eu acertara. Tem muita questãozinha que pede para você substituir essa forma composta pelo correspondente à forma simples, tá? Beleza? Então com isso, galera, ó, mais um tempo primitivo aí se foi. O pretérito, né? O pretérito, ó, o pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, dele nasceram, acertando aqui, dele nasceram três tempos, tempos importantes, tá? Futuro do subjuntivo importante, você vai ver na próxima aula, a aplicação que nós temos aqui com esses tempos, né? O pretérito imperfeito do subjuntivo, é destaque lá para a flexão do verbo ver, né? O verbo ver engana, que é uma beleza, ó. E por último, tá? Por último, o pretérito mais que perfeito do indicativo. Senhores, essas duas últimas aulas, elas serviram para ensinar para a gente a formação dos tempos verbais. Como é que eu conjugo os tempos verbais, como é que eles se montam, né? A gente foi lá montando pecinha por pecinha, né? Ficou faltando o infinitivo impessoal, mas o infinitivo impessoal ele não vai agregar tanta novidade como esses dois agregaram aqui, né? Não vou ter grandes novidades com ele, não. Agora esses dois aí, o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo, eles têm aplicações muito interessantes. O que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos aprender, não a flexionar, isso aí a gente já aprendeu, aprender a usar esses tempos verbais. O uso dos tempos verbais, né? O uso do futuro do subjuntivo correlacionado com o futuro do presente, o uso do pretérito imperfeito do subjuntivo correlacionado com o pretérito, o futuro do pretérito, do indicativo, uso dos pretéritos, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, ok? Valor semântico dos tempos verbais, vamos falar de tudo isso aí, né? Conjugações importantes aí do verbo ter, ver, vir, pôr, os derivados, vamos varrer tudo isso aí na próxima aula, aguardo vocês todos lá, grande abraço.